Olá, turminha do Quase Lá. Estamos aqui para mais uma EBD, Escola Bíblica Dominical. Talvez você esteja assistindo de sábado, de sexta, não sei o dia que você está assistindo, mas isso não importa. Dessa vez de maneira diferente, né? Nós não estamos indo para a igreja devido a esse problema que o mundo está passando, que é o novo coronavírus, o Covid-19. Estamos todos trancafiados dentro das nossas casas. Ainda assim, a nossa aprendizagem com a palavra do Senhor não pode parar, beleza? Então nós estamos aqui junto com vocês para passar mais informações para que vocês possam estar dando continuidade no aprendizado dessa apostila, onde nesse semestre nós estamos estudando sobre os heróis do Antigo Testamento, beleza? Qual será o próximo herói que nós iremos aprender nessa aula? Vocês já se perguntaram sobre isso? Antes da gente falar desse personagem que nós iremos estudar nessa aula, nós gostamos de entender e nos situarmos onde nós estamos na história da humanidade, na história da Bíblia. Nós que já falamos sobre Josué, falamos sobre Caleb, né? Débora, Gideão e Sansão. Lembrando que Josué e Caleb são aqueles dos espiões que Moisés mandou para espiar a terra prometida, e foram dos 12, apenas 2 falaram, realmente o Senhor nos dará essa terra, né? Eles não ficaram com medo dos gigantes, dos desafios, né? E os demais 10 murmuraram e colocaram até medo no povo de Deus, né? Lembrar também que Josué foi aquele que sucedeu Moisés na liderança do povo de Deus. Vocês lembram disso? Né? E nós estamos falando de qual período, então? Eu estou circulando aqui, ó. Nós estamos falando desse período aqui, ó. Compreendido entre 1400 a 1300 anos da vinda de Jesus Cristo, né? Lembrando que assim que termina a posse dessas terras, inicia-se o período de juízes. E nós vamos falar de um personagem que está aqui, ó, bem no finalzinho da época de juízes. Quem será esse personagem? Nós então vamos falar nessa aula sobre a vida de Samuel, o menino que ouviu a voz de Deus. Só que antes de nós falarmos sobre Samuel, nós temos que falar sobre a família, sobre os pais de Samuel. O pai de Samuel se chamava Eucana. É isso mesmo, termina com A. É meio estranho, é feinho, mas esse é o nome. Eucana. A mãe dele se chamava Ana. Bonito, normal, né? Só que tinha uma coisa meio esquisita aí. Eucana, além de ser casado com Ana, também tinha outra mulher, que se chamava Penina. Você pode falar assim, mas que estranho, um homem com 2 mulheres? Isto nunca foi e não é a vontade de Deus. Mas para essa época, Deus meio que tolerava, permitia por causa da situação que o povo de Deus vivia nessa época. Nós temos que nos lembrar, como nós já foi dito nesta aula, que nós estamos num período onde o povo de Deus invadiu ou tomou posse da terra prometida. Só que essa posse ela foi obtida através de guerra, de lutas, batalhas. E por mais que o povo de Deus vencesse as batalhas, até que algumas eles perderam, né? Mesmo quando eles venciam, haviam algumas vezes baixas, morte no povo de Deus. E muitas mulheres ficavam sem seus maridos, né? Então ficavam viúvas. Então, nessa época, a sobrevivência da mulher estava totalmente atrelada com a vida do seu marido. Então Deus permitia isso, tolerava isso por causa dessa situação momentânea, né? Há também
alguns rumores que digam que isso foi permitido, porque como Ana, até então, Ana, que era a mãe de Samuel, não podia ter filho, não podia conceber uma criança, Samuel casou com outra mulher para que ele pudesse ter filho, né? Para que ele pudesse garantir a sua posteridade, né? Enfim, nós temos que frisar e saber que a vontade de Deus sobre o casamento está escrito desde Gênesis, lá no começo da Bíblia, né? Onde ele fala que o homem e a mulher, ambos deixem suas casas, pai e mãe, se unem e sejam uma família. Então, sempre é um homem com uma mulher. Somente isso. Esta é a vontade de Deus. Beleza? Enfim, anualmente, essa família, Eucana, Ana e Penina, eles iam fazer, eles iam a uma festa. Eles moravam em Ramá e subiam até uma cidade chamada Siló. Eles iam adorar e fazer sacrifício para Deus. Por algumas características que é relatado na Bíblia, dá até se entender que essa era a festa dos tabernáculos, né? Festa de quem foi, né, foi de turmas anteriores a quase lá, estudou no semestre passado, né? Enfim, nessa festa é relatado que Eucana separa um pedaço especial de carne para dar para Ana, porque ele amava Ana. Então relata que o sentimento que Eucana tinha por Ana era maior do que por Penina. Só que o que Penina fazia? Ela zombava de Ana, porque Penina podia ter filhos e tinha filhos e Ana não. Então ela zombava, ela tirava sarro de Ana porque Ana era uma mulher estéril. Veja só que realmente Deus sempre esteve certo, desde a Bíblia. Tinha que ser casado apenas com uma mulher, né? E por fato dele ter duas mulheres, uma podia ter filho e outra não, a que podia ter filho zombava da outra, né? E Eucana também fica claro na Bíblia que ele tinha preferência por Ana. Então, Ana ficava muito triste com essa situação. Ela chorava, né? E a gente vai começar agora a leitura além dessa passagem. Nós já chegamos até aqui. Sabemos da família que Samuel tinha, dessa festa, e nós vamos entender, vamos começar a leitura no próximo slide, a partir desse momento que Ana, Penina e Eucana já estavam nessa festa. Pegue a sua Bíblia aí, porque nós iremos ler agora 1 Samuel, capítulo 1, do versículo 10 até o 18. Lembrando que eu estou lendo na versão NVT, nova versão transformadora, tá bom? Pegue sua Bíblia aí e acompanhe comigo essa leitura. Ana estava muito angustiada e chorava sem parar enquanto orava ao Senhor. Então fez o seguinte voto: Ó Senhor dos Exércitos, se olhares com atenção para o sofrimento de tua serva, se responderes à minha oração e me deres um filho, eu o dedicarei para sempre ao Senhor, e o cabelo dele nunca será cortado. Enquanto ela fazia sua oração ao Senhor, Eli a observava. Viu que os lábios dela se moviam, mas, como não ouvia som algum, pensou que ela estivesse bêbada. Até quando vai se embriagar? Disse ele. Larga esse vinho. Ana respondeu. Meu senhor, não bebi vinho, nem outra coisa mais forte. Eu estava derramando meu coração diante do Senhor, pois sou uma mulher profundamente triste. Não pense que sou uma mulher sem caráter. Estava apenas orando por causa de minha grande angústia e aflição.
Nesse caso, vá em paz, disse ele. Que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Muito obrigada, exclamou ela. Então Ana voltou e começou a se alimentar novamente, e seu rosto já não estava triste. Nesse slide aqui, na continuidade da leitura de 1 Samuel 1, 10, 18, vai ficar só na voz, porque senão vai ficar a minha imagem em frente a essa figura que representa uma mulher, Ana, né? Enfim, nós acabamos de ler que Ana estava angustiada, estava chorando sem parar, né? E mesmo assim ela orava. E nessa oração ela faz um voto ao Senhor e fala que se o Senhor me der um filho, então mostra humildade para ela, ela não impôs nada para Deus, mas se o Senhor me der um filho, eu vou dedicar o meu filho ao Senhor, eu vou entregar ele aqui na casa, no templo do Senhor, né, para ele servir ao Senhor, né? Ela também faz um voto de não cortar o cabelo do filho dela, né? Você pode pensar assim, poxa, a gente já viu essa história lá com Sansão, foi a mesma coisa. É parecido, né? Porque quando ela fala que não vai cortar o cabelo do filho, caso Deus viesse dar para ela uma criança, não é um voto aqui do Nazireu, porque esse é apenas um dos requisitos. Lembrando que além desse requisito de não cortar o cabelo, ele tinha que se abster de vinho, de bebida forte, não comer uva, nenhum tipo de uva, né? Fresca, seca. Ele não podia tocar em cadáveres. E isso não é relatado aqui na Bíblia, né? Fala apenas de não cortar o cabelo, né? Enfim, quando ela estava fazendo essa oração e esse voto com o Senhor, né? Não saía som da boca dela. E aí o sacerdote Eli estava próximo dela e viu que os lábios dela se mexiam, mas não saía a voz. E aí ele pensou que ela estava bêbada e perguntou para ela: Você está bêbada? Que coisa é essa, mulher? E ela responde: Não, Senhor, eu estou derramando o meu coração diante de Deus. Ela estava clamando a Deus. Ela estava ali clamando como uma pessoa que estava com grande angústia e aflição, né? E aí com essa resposta, Eli, o sacerdote Eli, entendeu. E ele conversa com ela. Ele despede ela em paz e diz: que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Que resposta maravilhosa. Não garantiu nada, mas ele pediu que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. E a fala do sacerdote trouxe paz naquele mesmo momento para Ana. E relata na Bíblia que depois dessa fala, o semblante dela mudou, né? Fala que ela já não estava mais triste. Olha que maravilha o servo de Deus quando usa a sua língua, as palavras corretas para abençoar as pessoas. E para a gente avançar na nossa história, a gente vai continuar lendo a Bíblia. Agora em 1 Samuel 1, de 20 a 28. Lembrando que eu estou usando a versão NVT, beleza? No devido tempo, Ana engravidou e teve um filho. Ela lhe deu o nome de Samuel e disse: Eu o pedi ao Senhor. No ano seguinte, Eucana e sua família fizeram a viagem anual para fazer sacrifícios ao Senhor e cumprir seu voto. Ana, porém, não foi. Vamos esperar até o menino ser desmamado, disse ela ao marido. Então o levarei ao Senhor e o deixarei lá para sempre. Faça como lhe parecer melhor, respondeu Eucana. Fique aqui até ele desmamar, e que o Senhor a ajude a cumprir sua promessa. Então ela ficou em casa e cuidou de seu filho até desmamá-lo. Quando o menino foi desmamado, Ana o levou à casa do Senhor em Siló. Embora ele ainda fosse pequeno, também levou um novilho de 3 anos para o sacrifício, um cesto de farinha e uma vasilha de couro cheia de vinho. Depois que sacrificaram o novilho, levaram o menino a Eli, e Ana lhe disse: Com certeza o Senhor se lembra de mim. Sou a mulher que esteve aqui anos atrás, orando ao Senhor. Pedi ao Senhor que me desse este menino, e o Senhor atendeu a meu pedido.
Agora eu o dedico ao Senhor. Por toda a sua vida ele pertencerá ao Senhor. E ali adoraram o Senhor. Então, nessa passagem que nós lemos aqui agora, é quando Ana começa a cumprir o seu voto. E ela entrega o filho, que até então ela não poderia ter, mas Deus concede a ela a oportunidade de ser mãe e ela se torna mãe. Primeiro ano após o filho dela ter nascido, a gente leu que Eucana e Penina eles subiram até Siló para fazer a comemoração da festa, fazer o sacrifício, só que ela não foi, porque ela falou que ia esperar um pouco mais de tempo para que ele ficasse desmamado, né? Isso significa mais ou menos que ela esperou de 2 a 3 anos de idade para entregar o filho dela ao Senhor, ao serviço do Senhor, né? Na Bíblia que nós lemos, né, que foi a versão NVT, mas na Bíblia Ara, o versículo 28, ele é escrito de maneira mais bonita ainda. Ela fala que quando ela leva até o profeta Eli a criança, ela escreve assim: trago como devolvido. Ou seja, ela sempre soube que na realidade o filho dela pertencia a Deus, ele é de Deus, então ela devolve o seu filho a Deus. Eu acho muito bonito essa passagem. E é legal porque até então ela não tinha outro filho e nem tinha promessa que ela teria mais filhos, ou seja, o desejo dela era ser mãe. Quando foi realizado, ela viveu com essa criança de 2 a 3 anos e entregou o seu filho à casa do Senhor. Então veja bem que bonito isso. Ela, mediante o desejo dela de ser mãe, de cuidar, de criar, de acompanhar o seu filho, ela foi fiel e leal ao voto que ela fez e ela entrega o seu filho na casa de Deus sem ter garantia que ela teria mais filhos, né? A gente vai continuar agora com outra leitura. Então, dando aqui continuidade, nós aprendemos sobre Samuel, como ele chegou na casa do Senhor, quem eram os pais dele, né? Só que esse profeta Eli, profeta não, sacerdote Eli, o qual Ana entregou e confiou o seu filho na casa do Senhor, ele tinha filhos. Os filhos dele se chamavam Ofni e Fineias, ou Finéias, né? Enfim, eles também eram sacerdotes, porque isso passava-se de pai para filho. Só que sabe o que aconteceu? Esses dois filhos de Eli, será que eles eram sacerdotes e homens que agradavam a Deus? Nessa passagem, nós vamos aprender e vamos conhecer um pouquinho da vida desses dois filhos do sacerdote Eli. Então, lendo 1 Samuel, no capítulo 2, do versículo 12 a 17, diz assim a Bíblia: os filhos de Eli eram homens perversos, que não tinham nenhuma consideração pelo Senhor, nem por seus deveres de sacerdotes. Cada vez que alguém oferecia um sacrifício, vinha um servo do sacerdote com um garfo grande de 3 dentes. Enquanto a carne do animal sacrificado ainda estava cozinhando, o servo colocava o garfo na panela, no tacho ou no caldeirão, e exigia que tudo que viesse com o garfo fosse entregue aos filhos de Eli. Assim, eles tratavam todos os israelitas que iam adorar em Siló. Às vezes, o servo chegava antes mesmo que a gordura do animal fosse queimada no altar, exigindo: não dê a carne cozida, mas sim a carne crua, para que o sacerdote a asse. Se o homem que oferecia o sacrifício dizia: leve quanto quiser, mas antes é preciso queimar a gordura, o servo retrucava: não! Entregue a carne agora, ou eu a tomarei à força. O pecado
pecado desses homens era muito sério aos olhos do Senhor, pois eles tratavam com desprezo as ofertas para o Senhor. Essa leitura foi um pouquinho pesada, né? A gente viu que os filhos de Eli eram pessoas que não temiam ao Senhor. Esse começo de leitura na Bíblia Almeida Revista Atualizada, ARA, ele trata ele, em vez de perversos, trata como filhos de Belial, que significa desprezível, inútil, ímpio, né? E tem até algumas passagens na Bíblia que isso também significa como maligno, o próprio Satanás. Assim eram os filhos do sacerdote Eli, né? Eles não cumpriam com seus deveres de sacerdote. Lembra que o sacerdote ele tinha alguns deveres e aquilo que Deus estabelece tem que ser cumprido de acordo com a orientação de Deus. Não se pode fazer de qualquer jeito ou do jeito que você quer fazer. A Bíblia também relata que eles já estavam acostumados de fazer errado. Ou seja, não foi uma situação atípica, foi um desvio, não. Era o modo que eles sempre faziam, né? A gente leu sobre queimou a gordura, não queimou a gordura. O que quer dizer isso, né? É que quando as ofertas elas eram entregues, elas tinham que ser queimadas. Lá em Levíticos capítulo 7, versículo 31, ela tem uma instrução de como teria que ser feita e recebida e queimada as ofertas no altar do Senhor. Tem toda uma descrição e eles não obedeciam a descrição, que na realidade era a determinação de Deus, né? E a gordura do animal tinha que ser toda queimada no altar de Deus. E os filhos de Eli, eles falam até que eles exigiam a carne e a gordura ainda crua para se alimentar, né? Então, tudo errado. Eles faziam as coisas de acordo com a vontade deles e não seguiam as instruções. Para a gente fica nessa passagem o seguinte, que nós temos que entender e conhecer da Bíblia e seguir as instruções que Deus determinou. Não podemos fazer as coisas do nosso jeito ou de modo relaxado. Tá bom. Essa situação dos filhos de Eli era uma situação triste. Mas e Samuel? Como andava Samuel? Em 1 Samuel 2, 18 e 21, a Bíblia relata isso. Samuel, porém, embora ainda fosse apenas um menino, servia ao Senhor. Ele usava uma veste de linho semelhante à do sacerdote. Cada ano, sua mãe lhe fazia uma pequena túnica e a levava quando ia com o marido oferecer o sacrifício anual. Antes de Eucana e sua esposa voltarem para casa, Eli os abençoava e dizia: que o Senhor lhes dê outros filhos em lugar deste que foi dedicado ao Senhor. E o Senhor abençoou Ana, e ela engravidou e deu luz 3 filhos e 2 filhas. Olha só, lembra que quando ela entregou o filho dela para Deus, não tinha nenhuma garantia que ela teria mais filhos. Mas aí, quando ela começou a visitar o filho dela anualmente, né, e a Bíblia fala que ela entregava túnicas novas porque a criança ia crescendo, o profeta Eli se agradou tanto da criança e até orou por ela, para que Deus concebesse mais filhos para ela. E Deus deu mais filhos para Ana. Que maravilha, né? Mas e Samuel? Lá em 2 Samuel 2:26, enquanto isso o menino Samuel crescia e era cada vez mais estimado. Olha que bonitinho, ele era estimado. Por quem? Pelo Senhor e pelo povo.
Olha que bacana. Enquanto os filhos de Eli só faziam coisas erradas, Samuel ia crescendo no Senhor e no reconhecimento perante o próprio povo. Então a gente, então a gente viu nessa última passagem que Samuel ele servia a Deus desde criança, desde menino, e que ele era estimado tanto pelo Senhor como pelo povo de Deus, né? Não que nós tenhamos que fazer as coisas para ter a aprovação das pessoas, mas ele obedecia a Deus como forma de gratidão, como forma de praticar aquilo que ele recebia do sacerdote Eli, né? Só que chegou um momento que ele foi crescendo, e você já conhece essa história, e numa noite ele estava dormindo e escutou a voz: Samuel, Samuel. E ele acordava, ia até a cama do profeta Eli: o senhor está me chamando? Profeta não, sacerdote Eli: o senhor está me chamando, Eli? Ele falou: não, não sou eu não, pode voltar e deitar. E ele voltou a deitar, dormiu novamente, e novamente a voz: Samuel, Samuel. Ele novamente foi na cama do sacerdote Eli: o senhor me chamou? Ele falou: não. E até que uma das vezes que isso aconteceu, o sacerdote Eli falou para ele assim: ó, se isso novamente, você ouvir novamente essa voz, você fala: eis-me aqui, Senhor. E essa próxima leitura que a gente vai fazer é a partir dessa orientação que o sacerdote Eli deu para ele. Vamos ver o que aconteceu. Então, conforme a gente falamos no slide anterior, agora a gente vai dar continuidade isso em 1 Samuel 3, dos versículos 9 ao 14. 1 Samuel 3, versículo 9 ao 14. Por isso disse a Samuel: vá e deite-se novamente. Se alguém o chamar, diga: fala, Senhor, pois teu servo está ouvindo. E Samuel voltou para a cama. Então o Senhor veio e o chamou, como antes: Samuel, Samuel. Samuel respondeu: fala, pois teu servo está ouvindo. Então o Senhor disse a Samuel: estou prestes a realizar algo em Israel que fará tinir os ouvidos daqueles que ouvirem a respeito. Cumprirei do começo ao fim todas as ameaças que fiz contra Eli e sua família. Eu o adverti de que castigaria sua família para sempre, pois seus filhos blasfemaram contra Deus, e ele não os repreendeu por seus pecados. Por isso, jurei que os pecados de Eli e de seus filhos jamais serão perdoados por meio de sacrifícios nem de ofertas. Samuel ficou deitado até de manhã, e então se levantou e abriu as portas da casa do Senhor. Estava com medo de contar para Eli a visão que tivera. Mas Eli o chamou: Samuel, meu filho, estou aqui. Respondeu Samuel. O que o Senhor lhe disse? Perguntou Eli. Conte-me tudo. E o que o Senhor o castigue severamente se você esconder de mim alguma coisa que ele disse. Então Samuel contou a Eli e não escondeu nada. Eli respondeu: é a vontade do Senhor que ele faça o que lhe parecer melhor. À medida que Samuel crescia, o Senhor estava com ele e todas as suas palavras se cumpriam. E todo Israel, desde Dan ao norte até Berseba ao sul, sabia que Samuel havia sido confirmado como profeta do Senhor. O Senhor continuou a aparecer em Siló e a transmitir mensagens a Samuel ali. Então veja, ele foi confirmado como profeta do Senhor. Que maravilha, hein? Legal essa última passagem, né? Onde Deus fala com Samuel, Samuel escuta a voz do Senhor. É legal
que lá no versículo 7 desse texto que nós lemos, fala que Samuel, ele não conseguia discernir que era Deus porque ele não conhecia Deus. Na realidade, quando acontece isso, Deus se revela a Samuel. Lembra que nós lemos nos versículos, nos slides anteriores, que ele crescia com o Senhor, ele era reconhecido pelo Senhor e pelo povo, né? Mas foi preciso isso acontecer para que ele literalmente conhecesse ao Senhor. E aí fica claro para a gente que, por mais que nós vamos à igreja, é muito bacana, é muito legal, é importante, é bíblico, Deus pede que nós nos reunamos como irmãos, como igreja, né? Mas nós precisamos ouvir a voz do Senhor. Você pode estar se perguntando na sua casa, mas como assim? Eu vou ouvir a voz de Deus? Isso pode acontecer? Pode acontecer. Não está descartado essa hipótese. Mas não é comum, não é normal. O normal hoje, como que nós podemos ouvir a voz de Deus hoje? Através da leitura da Bíblia. Porque a Bíblia é a revelação, a manifestação de quem é Deus, de quem somos nós, de quanto nós somos pecadores, de como Ele tem um plano para resgatar a nossa vida, como Ele nos amou ainda quando nós éramos pecadores. Fala sobre a graça de Deus. Então, quando você lê a Bíblia, você escuta a voz de Deus. Entendeu? Então, isso mostra a importância que nós temos que ter uma vida devocional na nossa casa, que independe da aula da EBD, que independe do pastor da igreja, que independe de qualquer outro líder. É um relacionamento que tem que ser realizado entre você e Deus. Não depende de ninguém. E todos nós, precisamos ouvir a voz do Senhor. E a gente escuta a voz do Senhor lendo a Bíblia. Não é jogando videogame, não é mexendo no celular, não é navegando na internet, não é brincando. Isso são coisas bacanas, lícitas, importantes, fazem parte da nossa vida? Sim, fazem parte. Mas nós temos que reservar um tempo para ouvir a voz de Deus. E isso é feito através da leitura da Bíblia. E quão importante é nós termos a Bíblia na nossa casa e a utilizar. E chegamos então no nosso final da nossa aula, né? Com as aplicações de acordo com aquilo que nós aprendemos com a leitura do texto bíblico, né? Então a primeira coisa que nós aprendemos, né, foi clamar a Deus. A gente viu Ana clamando a Deus no meio da dificuldade. Ela estava sendo zombada por Penina, tirando sarro, né? E quantas vezes nós estamos numa situação difícil e a gente quer sair dessa situação de outra maneira, querendo bater na pessoa que está nos ofendendo, querendo xingar, ou até mesmo, sei lá, qualquer outra situação, invejar a pessoa, querer o mal da pessoa, mas não. Ela estava altamente angustiada, como fala a palavra, mas ela clamou a Deus. Outra coisa que a gente aprende, que nós temos que aplicar na nossa vida, é lealdade. Ela fez um voto a Deus, e quando Deus deu para ela um filho, ela cumpriu o voto, ela foi leal àquilo que ela falou com Deus. Ela entregou o seu filho na casa do Senhor, ainda que ela não tinha a promessa de ter mais filhos. Então, aquilo que ela tratou com Deus, Deus deu o filho para ela, ela entregou o filho dela à casa do Senhor. A gente aprende também com a vida de Ófine e Finéias que Deus não poupa filho de crente desobediente. Lembra lá que eles faziam aquilo que era desagradável a Deus, tinham uma forma de como receber as ofertas e eles faziam de uma maneira diferente da orientação de Deus. Então, mas eles eram filhos de sacerdote, não vai acontecer nada com eles. Nananina, não. A gente viu no
na leitura de Samuel, quando Deus fala com ele, que uma das coisas que Deus revelou para ele é que Deus iria destruir e cumprir com aquilo que havia falado para Eli por causa da desobediência dos filhos dele e porque Eli não tratou dos filhos deles, que já é a próxima coisa que nós vamos aplicar aqui, ó. Exortar as pessoas que amamos. Então foi um erro conjunto. Eli, como sacerdote e pai, não corrigiu seus filhos. E Hófni e Finés eram desobedientes. Então, eu tenho que exortar as pessoas que eu amo. Um já está ligado no outro. A outra aplicação que nós temos que fazer é que não há idade para começar a servir ao Senhor, nosso Deus. A gente vê isso com Samuel. Desde pequeno, ele servia e crescia e era reconhecido por Deus, né? E a gente aprende também com Samuel, quando Deus fala para ele aquelas coisas, ele fica com medo de falar para Eli. Eli até fala para ele assim, ó, eu quero que você me conte tudo. E ele foi fiel e contou tudo aquilo que Deus tinha revelado para ele. Coisas que seriam, humanamente falando, prejudiciais a Eli, porque seria da destruição dos filhos, da posteridade de Eli, e que Deus iria fazer isso porque eles eram desobedientes, porque Eli não exortou seus filhos como deveria. Mas Samuel não teve medo. Então, o que nós temos que aprender com isso? Que quando nós sabemos das coisas que são corretas de Deus, quando nós lemos a Bíblia, aprendemos o correto e vemos as pessoas que nós amamos, pessoas que estão perto, que nós temos relacionamento, fazendo as coisas erradas, nós não podemos se calar diante disso. Nós temos que ser um guerreiro do Senhor. De que forma? Matando a pessoa? Não! Mas trazendo para a pessoa a luz da palavra de Deus e a orientação correta, para que ela possa se corrigir, para que ela possa se arrepender e ter novamente a oportunidade de fazer aquilo que agrada a Deus. Então, é isso que a gente aprende nessa lição, nesse estudo sobre a vida de Samuel. Espero que vocês tenham gostado. Espero que eu tenha conseguido passar para vocês a lição, a informação que estava contida nesta aula. Que vocês estudem, que vocês façam as devocionais dia a dia, leiam a Bíblia para que vocês possam ouvir a voz de Deus. Amo vocês, um grande beijo, tchau e até a próxima.